Shalom, shalom, querido. Shabbat shalom, né? Finalzinho do Shabbat. Início de mais um dia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, né? Que é a Igreja Romana. Eu acredito que você sabe o que eu estou falando e eu vou tratar com esse termo, porque é um termo que facilita, onde todo mundo entende e os problemas são menores. Primeiro, queridos, nós precisamos entender um pouquinho dos fundamentos da igreja e saber quais são as nossas origens. Talvez se eu perguntar para muitos, né, onde que a igreja nasceu, muitas pessoas vão dizer que ela nasceu em Roma, porque a história aponta para Roma, né? E realmente a história aponta para Roma, mas a Bíblia aponta para Jerusalém. A igreja nasceu em Atos. E ela nasceu com um formato exatamente como funciona até hoje, onde os cultos eram reuniões, as festas, né, elas eram praticadas, o Shabat praticado e tudo mais. Quando a igreja foi para Roma, e foi, queridos, a igreja, eles saíram pelo mundo inteiro para evangelizar todos os povos, né? Por exemplo, Romanos eram as cartas que eram escritas para os cristãos da igreja de Roma. Então a igreja realmente foi para lá. Mas quando tudo acontecia, quando aconteciam as festas, você vai ver muito isso em Paulo, né? Paulo nas suas viagens missionárias. E de tempos em tempos eles voltavam para Jerusalém. E quando você vê esse retorno, né? Quando eles voltavam, geralmente eram em tempos de festas, porque o Senhor falava, né? 3 vezes no ano subirá e se apresentará diante de mim, tal, 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 tal. Quem acompanha os tempos e estações aí vai entender um pouquinho melhor. E perdão, queridos, nesse ir a Roma, a igreja começou a tomar uma força muito grande, uma potência muito grande. E isso começou a trazer um confronto para o Império Romano. E o Império entendeu que a igreja era um problema. Queridos, a igreja sempre vai ser um problema para um povo que quer viver em trevas. Porque não tem como, a igreja é luz. E eles tentaram combater a igreja de todas as formas, né? Mataram e a gente conhece a história. E isso não aconteceu só naquele tempo. Isso aconteceu durante as cruzadas, né? Muito depois, tanto que eu acho que foi o Papa João Paulo, né? Que antes de morrer pediu perdão pelas matanças que a igreja romana praticou dentro das cruzadas. E eles matavam cristãos e judeus. E isso aconteceu lá atrás. Então, o governo romano, assim dizendo, eles viram que matar não seria a solução. Daí sabe aquela história da política da boa vizinhança? Se você não consegue vencer, junte-se a eles. Foi exatamente isso que ele fez. Ele se converteu ao cristianismo e começou a ter ideias mirabolantes. E essas ideias vieram, meu Deus, que coisa ruim na garganta. E essas ideias vieram para ferir os princípios da igreja original. Um dos ferir foi o Natal, né? E quando você estuda a origem do Natal, você vai ver que é uma festa 100% pagã. É uma consagração a Apolo. Eu aconselho vocês assistirem um filme secular, tá? Anjos e Demônios, não é filme de terror, tá? Mas é um filme bem antigo, Anjos e Demônios. Quando eu assisti esse filme há uns 18 anos atrás, talvez até mais, eu acredito que mais, mas eu fiquei muito chocada, porque eu nunca tinha escutado, nunca tinha visto nada acerca do paganismo, né, daquela forma. E me trouxe eu fiquei muito intrigada, porque eu falei, por que a igreja romana permitiu que esse filme fosse ao ar? Deve ter alguma verdade nele.
E daí eu comecei a estudar. E por causa desse filme, foi esse filme que o Senhor usou para me alertar. Nunca mais eu celebrei o Natal. Não, tem muito mais de 18 anos. Porque a Sara tem 24. E a Sara não chegou a celebrar Natal. Então ela nunca celebrou, né? Só minhas filhas mais velhas. E daí ele começou a trazer essas culturas. E quando você vai, e aqui, queridos, como o propósito desses vídeos é serem mais curtos, né? Eu aconselho vocês a estudarem. Estudem sobre os concílios. Uma das coisas que eu até falo no curso de Tempos e Estações, uma das coisas que eu acho incrível é de uma voz que foi que o inferno soltou lá no Concílio de Nicéia, 300 anos. Deixa eu ver quando é que foi o Concílio de Nicéia. Eu acho que foi 300 anos depois de Cristo. 325 anos depois de Cristo. E foi um som tão infernal que até hoje reverbera no nosso meio. Qual era o som? A primeira coisa que eles fizeram foi cortar o Shabat. E o som era: nós não podemos judaizar a igreja. Isso é incrível, né? E hoje ainda isso é muito comum nos líderes cristãos, quando se fala acerca das festas bíblicas, essa frase, a mesma frase ainda reverbera no mundo. Nós não podemos judaizar a igreja. Nós devemos continuar paganizando a igreja, né? Queridos, deixa eu falar um negócio para vocês. Existe uma diferença. Quem faz os cursos aí sabe, que eu já ensino sobre isso. Existe uma diferença entre judeu, nação, o judeu que vive os princípios da palavra, e o judeu, religião. O que nós não podemos é judaizar a igreja com os princípios da religião judaica. E se tem algum judeu aqui assistindo, não se sinta desonrado ou atacado em nome de Jesus, porque se é um povo que eu amo, é o povo judeu. Eu estou falando da religião. Porque nenhuma religião que não professe a Cristo como Senhor e Salvador, que nasceu de uma forma milagrosa, morreu e ressuscitou, serve de parâmetro para nós. Nenhuma. Porque se nós aceitarmos a religião judaica, que não tem Cristo, nós vamos ter que aceitar. Eu não estou dizendo de aceitar no sentido de não aceitar no sentido de brigar, não estou falando disso. Eu estou falando de aceitar os seus costumes, de aceitar a sua forma de atuação. Se nós aceitarmos os princípios da igreja judaica como fiéis e verdadeiros e como prática de vida cristã, nós vamos ter que aceitar da igreja romana, nós vamos ter que aceitar das seitas, nós vamos ter que aceitar, é difícil falar, né? Mas das religiões afro, nós vamos ter que aceitar. Nenhuma religião que não tenha Cristo como centro, e o único, porque se você for nas religiões afro, se você for na igreja romana, todos eles têm Cristo, mas eles têm Cristo como tinha em Atos, tem todos os deuses e tem a imagem do Deus desconhecido, então é só mais um Deus. Ah não, mas Jesus para nós é o Senhor mais elevado. Não, mas ele não é o mais elevado, ele é o único. Ele não é o maior dos deuses, ele é o único. Ele é o verdadeiro, o restante é falso. Queridos, é a mesma coisa que eu pegar uma nota de R$ 25 e querer usar ela. Ah, mas isso aqui é dinheiro. Tá, é dinheiro, mas é falso. É dinheiro, mas é mentiroso. É dinheiro, mas não tem valor. É dinheiro, mas não tem utilidade. Consegue entender? Então, nenhuma religião, nenhuma. Nós não estamos aqui para apontar A, B ou C e nem dizer quem está certo ou errado. Eu estou falando acerca da pessoa de Cristo. Nenhuma religião que não tenha Jesus como único e suficiente serve de parâmetro para nós. Então, mas nós precisamos diferenciar quem é quem no processo. Porque se eu rejeitar o povo judeu, eu estou sendo um Hitler nessa geração. Eu estou rejeitando o povo de Deus.
Se eu rejeitar o povo judeu, eu estou rejeitando a Cristo, que nasceu lá e era da tribo de Judá. Então eu preciso ter um equilíbrio dentro disso e saber acerca do que e de quem eu estou falando. Ok? A nossa base de fé é de uma igreja que nasceu no meio do povo judeu. Essa é a nossa base de fé. Nós somos os ramos enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo, um judeu. Então é dessa seiva que nós bebemos. A nossa base de fé é a igreja de Atos. A nossa continuidade não é da igreja de Roma, é da igreja de Atos. Porém, Roma foi enxertando dentro da igreja evangélica os seus padrões, os seus costumes. Queridos, e a igreja evangélica tem muito da igreja romana. Mas muito. Porque nós não fomos uma igreja que rompemos e cortamos laços. Nós fomos um ramo que saiu de lá. É difícil ouvir isso, né? É bastante difícil. Mas nós precisamos arrancar as raízes disso. E eu aconselho você, porque esse vídeo não dá para falar acerca de tudo, mas eu aconselho você a estudar acerca disso e começar a identificar questões que atuam na sua vida, que não são de base bíblica, mas são de base romana, e começar a lutar contra isso. Queridos, é difícil falar essas coisas, né? É muito complicado. Mas por que é complicado? Porque os líderes se ferem quando a gente fala isso. Mas quando o Senhor começou a falar comigo, há uns anos atrás, e não foi falando grandes revelações, sonhos e visões, e anjo purpurinado, e vento da asa, e pedra caindo, não foi nada disso, não. Foi o Senhor me trazendo palavra. E não foi palavra revelada, não. Foi palavra. E o Senhor começou a falar da igreja comigo, eu entrei em parafuso. Em parafuso. Por exemplo, quando o Senhor começou a falar comigo acerca da igreja orgânica, eu fiquei sem chão, porque eu nem sabia o que era igreja orgânica. E o que o Senhor tem para nós é uma igreja dentro de uma simplicidade, queridos. De uma simplicidade. De pregar o evangelho, de ter comunhão, de cuidar uns com os outros, de amar, de pregar o evangelho, de ter vida de adoração, de praticar as festas. O evangelho é simples. E nós perdemos isso por causa das raízes contaminadas. As raízes que fizeram com que a gente se perdesse. Olha só, eu falei que a gente saiu de dentro da igreja romana, né? E eu quero que você comece a analisar os movimentos. Um povo estava dentro da igreja romana e recebeu uma revelação. Daí saiu da igreja romana e criou uma outra igreja. Mas geralmente quando cria uma outra igreja, as bases são a mesma, só acrescenta algo. Só foi acrescentando coisas. Daí você pode me falar assim, sim, mas teve a reforma protestante de Lutero, que foi um marco, né? Então, mas vamos ver aqui. Deixa eu falar certinho para vocês. Lutero escreveu 95 teses. As teses estão baseadas em fé, escritura, falando que somente tem uma fé. As 95 teses se resumem em temos uma fé, só temos uma Bíblia, só temos um Cristo, só temos a graça e a glória somente de Deus. As 95 teses se resumem nisso. Martinho Lutero, ele começou algo e que a igreja parou nisso. Então, é mais ou menos como os movimentos que a gente vê no dia de hoje. Por exemplo, eu já falei isso com vocês, eu nasci espiritualmente falando, me converti dentro da igreja presbiteriana renovada, uma igreja que eu amo e respeito muito. Como que nasceu a igreja presbiteriana renovada? De um povo que estava orando e receberam o batismo com o Espírito Santo, e a igreja presbiteriana tradicional não aceitou, eles saíram e abriram a presbiteriana renovada.
a mesma presbiteriana. Qual a diferença? Aqui a gente fala em outras línguas. E isso tem se propagado até hoje, queridos. Eu não estou falando mal, eu estou ensinando, amém? Não estou criticando, eu estou ensinando. E a gente vê hoje acontecendo muito isso de pessoas que saem feridas numa igreja. Elas saem feridas e elas abrem a sua igreja por causa de uma ferida, mas elas abrem com a mesma estrutura da igreja anterior. O que aconteceu no meio evangélico foi mais ou menos isso. Opa, calma lá, tem algumas coisas aqui que tá errada. Então eu vou sair, mas daí eu coloquei todo o mesmo formato de culto. Vamos dar um exemplo. Queridos, em nome de Jesus, abre o seu entendimento. Eu não estou falando que isso é pecado, amém? Eu estou falando de fundamentos da igreja. Qual é o culto principal nas igrejas evangélicas? Na grande maioria. Qual é o culto principal? O culto de domingo. O cristão que não vai no culto de domingo é desviado. Porque o culto de domingo é o auge da vida cristã. Então, onde saiu isso? Porque a igreja de Jerusalém, o culto é na sexta. Da onde saiu isso? Entende? São coisas que a gente não para pensar. Eu não estou falando, queridos, que cultuar no domingo é pecado. Não estou falando isso. Eu não tenho culto no domingo. A gente cultua aqui na minha casa, o nosso culto é no Shabat. E o dia que a gente abrir o prédio, se o Senhor nos permitir nos direcionar a isso, não vai ter culto no domingo. A não ser que faça eventos específicos, mas no dia a dia não vai ter culto. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar sobre isso, me deu um ranço disso tudo. Sabe? De falar, meu Deus, como a gente estava perdido e contaminado. Nosso culto é no Shabat. Eu sou uma igreja, eu sou o ramo enxertado na videira verdadeira. Os meus fundamentos não são romanos. E daí, volto a dizer, é pecado eu fazer culto no domingo? Não, não é pecado eu fazer culto no domingo. Mas quando eu tô falando eu, Andréia, não vou nem colocar a profeta, a pastora, tô falando eu, Andréia Perioto. Eu estou denunciando no mundo espiritual que eu estou sendo arrancada dessa estrutura de Roma e eu estou sendo realmente enxertada na estrutura de Jerusalém. Eu não vou fazer isso. Volto a dizer, se for evento eu vou fazer, porque não tem problema, não é pecado. Mas nunca o meu culto principal será no domingo, como igreja. Porque eu sou de Jerusalém. Eu sou de Cristo. Então, isso é um dos fundamentos, queridos, mas tem tanta coisa, e eu sei que esse assunto é polêmico, eu não quero que você se constranja. Em nome de Jesus, se você é pastor, vai orar. Se você é ovelha, não questione seu pastor. Não vai brigar por isso, isso não é motivo de briga. Amém? Isso aqui é conhecimento. E que haja um despertar sobre a igreja, sabe? Um despertar sobre a igreja de Cristo mesmo. Para que a gente rompa com as alianças pagãs, rompa com as estruturas romanas, que tanto têm influência, mas não é só a romana, tem a babilônica, a feitiçaria, a gente vai, durante a semana, falar sobre algumas outras estruturas. Mas que foram essas coisas que geraram a igreja. Então, queridos, a nossa base está com problema. Eles têm coisas que eu não sei como resolver, como igreja, entende? Vou dar um exemplo. Como que eram os cultos em Jerusalém? Na verdade, não tem culto assim, né? O povo se reúne nas festas, nas 7 grandes festas. No Shabat, os Shabats são feitos em casa. E o povo se move com estudos, ensino, que são os mestres e os talmidins, né? Os discípulos. Então, eles se movem por ensinos. Como que é o ensino? O mestre está sentado e está todo mundo em volta. Todo mundo sentado, compartilhando, ensinando acerca da palavra. Porque o profeta Isaías falava isso aqui, barará, compartilhando a palavra. E como que é feita a sua vida de adoração? No seu dia a dia. No seu dia a dia. Normal. Porque a vida de adoração não é cantar e levantar a mão. A vida de adoração é uma vida da verdade que sai de mim, que exalta o nome de Cristo. A minha vida exalta.
A minha vida adora a Cristo, a minha vida adora o Criador. Mostra a quem eu sirvo. Ponto. Simples. Da onde surgiu que a igreja tem que ser naquela posição, que os líderes têm que estar em cima do altar, que no altar senta os mais ungidos? Da onde que surgiu isso, queridos? Da igreja romana. E isso é uma coisa que eu não sei como resolver. Eu não sei como resolver isso. Eu já tenho orado e assim, não, volto a dizer, eu não estou falando que é pecado. Eu estou falando que a nossa cultura é muito mais romana do que cristã bíblica. Daí hoje existe uma outra voz maligna aí, dizendo assim que a gente tem que tomar cuidado, porque todo mundo é cristão. Esses dias eu até confrontei uma pessoa, que ela disse assim, você não pode agir assim. Eu tenho certeza absoluta que na igreja romana tem salvos, e muitos. Eu falei, bom, então a gente não precisa mais pregar o evangelho. Graças a Deus, o ministério de evangelista não precisa existir mais. Porque se dentro da igreja romana tem salvação, então em todos os seus braços também tem. E a minha Bíblia diz que não há salvação fora de Cristo, que Ele é o caminho. E dentro do caminho, queridos, vamos lá. Caminho, Jesus é o caminho. Caminho. Uma estrada, pensa aí numa estrada. Dentro dessa estrada existem limites, as faixas laterais, existe limite. Existe a forma de dirigir, existe a direção e existe a sinalização. E o que é isso? A palavra, que nos coloca limite e nos sinaliza. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o caminho é Cristo. Fora de caminho de Cristo, é luz. Fora disso é tudo trevas. E nós estamos nesse caminho calçados com essas lâmpadas que vai nos mostrando se eu estou no caminho. E de repente a gente dá uma resbalada, sai do limite. Essa palavra que está em mim ilumina e mostra, opa, eu estou fora do caminho, volto para o caminho. Eu só tenho salvação dentro desse caminho, movida por essa sinalização. Não tem salvação em outro lugar. Não tem, queridos. E aqui eu não estou dizendo da igreja A, da igreja B, da igreja C. Eu estou dizendo acerca da pessoa de Cristo. Não tem. O que é cristão, queridos? O que é a palavra cristão? Cristãos são pequenos cristos que fazem as mesmas obras que ele fez. E daí nós vemos lá fora a prática de boas ações, ação social, e a gente se confunde porque a gente fala assim, está faltando no meio da igreja evangélica. Tá mesmo. Jesus mandou a gente fazer as coisas, só que a gente confunde que as obras não são para salvação. As obras são dos salvos. E é possível fazer obras sem ser salvo, mas essas obras, elas me dão galardão, elas não me dão salvação. Então eu posso fazer e fazer e fazer obras, ter um coração ótimo e ir para o inferno. Porque o que me justifica é Cristo, o que me santifica é Cristo, o que me transforma é Cristo. Não sou eu, não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço, não é pelo que eu faço. Eu faço porque Cristo me convence através do seu Espírito a fazer. Eu posso fazer tudo. E eu posso estar me ligando e me contaminando, queridos, e levantando altares por coisas bobas. Vou dar um exemplo que eu estou falando aqui e me saltou na memória. Hoje é Shabat, né? Eu estou gravando antes das 18. Aqui para mim é 11h25 da manhã. E como os vídeos estão demorando a subir, eu gravo
geralmente na parte da manhã. Aí para muitos é 12h25 já. Hoje é sábado. Na sexta-feira da semana anterior, eu fui na Havan com a minha filha. Ela foi comprar algumas coisas para casa, que ela vai casar daqui uns 20 dias, 30 dias no máximo. E eu aproveitei para comprar algumas coisas para casa. Quando eu passei no caixa, a menina pegou e falou assim: a senhora quer fazer a doação para uma associação de autismo? Queridos, e assim, pensa na pessoa que oferta, sou eu. Não posso ver essas coisas que eu estou ofertando. Mas na hora que ela falou, me deu um... E eu falei, que associação é essa? Ela, ai senhora, eu não lembro. E daí eu já fui passando, né? E ela entrou no programa para olhar. E ela mostrou e falou assim, senhora, é a Legião da Boa Vontade. Eu falei, não quero, não faço. Não comungo com essa fé. Não faço, não. Para eles, não. E daí, minha filha e meu genro estavam atrás. E quando eles foram passar a compra, ela fez a mesma pergunta para eles. E meu genro também tem um coração de ofertar, sabe? E ele foi para ofertar e minha filha falou, não. Eu vi a mãe falando que não. Se a mãe falou que não, eu nem sei do que é, mas alguma coisa aí tem. A gente também não vai ofertar, não. Por que eu não ofertei? Porque o que está por trás disso, queridos? Oferta é sacrifício. E sacrifício é colocado sobre o altar. Eu não comungo disso. Ai, mas é para os autistas. Então, aqui na minha cidade tem a MAR, uma associação tremenda. E eu ajudo um monte de associação aí, queridos. Eu oferto na vida de estrangeiro, eu compro as coisas, eu não tenho problema em ofertar. Mas eu não vou colocar os meus recursos em altares que fazem boas obras no mundo físico, mas que essas boas obras não exaltam o nome do meu Salvador. São altares, incensos queimados a outros deuses. Então eu preciso conhecer esses fundamentos, queridos. E presta atenção, eu preciso conhecer esses fundamentos, não é para atacar a igreja romana. Não é o meu foco. O Espírito é aquele que nos convence, e eu tenho certeza que o Espírito está sobre toda a terra, atuando sobre todos os seres. A igreja está aqui, a igreja está em oração, a igreja está orando. Eu tenho certeza que o Espírito os anjos estão pegando essas orações, estão levando e estão arrebanhando e movimentando no mundo espiritual. Eu tenho certeza disso. Certeza. Quantidade de gente evangelizando. Então, eu conhecer não é para mim atacar a igreja. E não é para atacar aqueles que congregam lá. O primeiro foco do conhecimento é para que eu olhe e fale, Deus, essas raízes ainda estão em mim. E o Senhor fala tanto sobre a falsa adoração. O Senhor corrige tanto acerca dessas coisas, né? A gente já fez alguns vídeos falando. E eu ainda estou vivendo essa contaminação. Porque eu quebrei as imagens, mas eu não quebrei as suas frequências, eu não quebrei a sua forma de atuação. Eu ainda estou atuando como elas. Eu me assemelhei tanto a eles no passado, minha geração se assemelhou tanto a eles, que eu ainda tenho fragmentos, eu ainda tenho características que eu preciso limpar de mim. E daí o segundo ponto é, numa oportunidade, dentro do evangelismo em amor, eu tenho respaldo para falar acerca das verdades que acontecem. E não é as verdades espirituais. Porque eu não ataco pessoas, eu ataco culturas erradas, que geram contaminação, que tiram as pessoas do caminho que é Cristo. Então, queridos, nós não, para encerrar, eu vou encerrar como a gente começou. Nada, nenhuma religião pode até ter o nome de evangélica, pode até ter o nome de apostólica, pode até ter o nome de profética. Se o fundamento dela não for Cristo, sai dela, povo meu. Pode ter o nome do judeu,
pode ter nomes tops. Se o fundamento não for Cristo, a pedra angular, sai dela, povo meu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que esse vídeo aí de meia hora seja para trazer um despertar em amor, não seja para trazer conflito e confusão. Volto a dizer, não vá corrigir ninguém, não vá, olhe para você. Ah, mas a minha igreja cultua no domingo. Cultue no domingo, queridos, isso não é pecado. Eu só estou dizendo de onde veio as bases. Não é pecado, nós temos que cultuar o Senhor todos os dias. Amém? Não entre em crise por causa disso. E se o Senhor quiser mudar, o Senhor muda. Se o Senhor não mudou, talvez porque ele não tenha querido mudar ainda. Mas arranque as raízes do seu coração. E tenha uma vida de amor, de misericórdia, de graça, de bondade e de adoração ao único Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta amanhã a ministração bem top falando sobre Belial. Na verdade, essa semana vai ser... Deixa eu achar aqui. Essa semana a gente vai falar acerca de algumas coisas. Hoje sobre a Igreja Romana. Amanhã sobre Belial. Depois a gente vai falar sobre religiosidade, feitiçaria, Moloque. Depois a gente vai falar sobre dons malignos, fechando essa semana. E na outra semana a gente vai falar sobre questões da alma, sobre portais da alma, sobre perdoar autoridades espirituais, sobre coração aprisionado, sobre paralisia ministerial. E vai por aí. E, na verdade, agora já faltam poucos dias, né? Faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dias de ministração. 16 dias contando os 2 Shabats. Mas para quem começou com 40 dias, né? A gente já passou bastante da metade. Já estamos caminhando aí para o final. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você fique firme nesse propósito, se limpando, se santificando em amor, em graça, em temor do Senhor, com o desejo de ser de verdade e exercer aquilo que Cristo te chamou para fazer, sendo uma referência do reino de Deus nessa terra e expandindo o reino de Deus. Porque Jesus está às portas, mas enquanto ele não chega, nós temos muito o que fazer. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.